Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade na nossa série do Investimento Seguro. Eu vou pedir já para nós abrirmos as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 16. Versículo 13 ao 16. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Vamos ler. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, também em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Senhor Jesus, nós lemos a sua palavra aqui agora. Estamos prestando esse culto para o Senhor. O Senhor é o centro de tudo isso. Se não fosse pelo Senhor, não tinha motivo de nós estarmos aqui. E agora estamos diante da sua palavra e pedimos que, através dela, o Senhor fale aos nossos corações e nos molde de acordo com a sua vontade, e que nós possamos priorizar aquilo que realmente é essencial, aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente vai trazer vida para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A série Investimento Seguro, aí superando os riscos da crise moderna, diferentemente do que o mundo sugere, investimentos em coisas efêmeras, investimentos em coisas passageiras. A intenção da nossa série aqui é sugerir investimentos para os irmãos, para nós, como igreja, em valores eternos, né, em coisas que trazem valores eternos, para que nós possamos acumular tesouros lá no céu, na eternidade. E porque a gente tem certeza que a maior crise do homem não é financeira, a maior crise do homem não é social, a maior crise do nosso país aqui não é política, a maior crise que o homem tem, que o nosso país tem, ela é espiritual, é o nosso afastamento de Deus, né? E na noite de hoje nós veremos um investimento em santidade pessoal, né? E a gente pensa num mundo que parece que está cada vez mais virando um verdadeiro caos, num mundo onde parece que o ambiente é cada vez mais hostil e contrário à vida cristã. A gente se pergunta como ser santo, ou até mesmo, será que é possível ser santo, né? Os crentes, nossos irmãos aqui, receptores, né, desta carta que Pedro escreveu, ali da região da Ásia Menor, na década de 60 do primeiro século depois de Cristo, eles estavam passando por uma grande perseguição, uma grande crise. Essa perseguição ela já não era novidade desde os tempos de Estevão, e a igreja vinha passando por diversos tipos de perseguição, contanto que ela já estava dispersa. Só que nas regiões onde eram províncias romanas, havia uma tendência dessa perseguição, dessa crise, desse jugo ser muito maior sobre esses irmãos que moravam nessas regiões. E, além de tudo, ainda era mais intenso, porque quando nós pegamos a data dessa carta, eles estavam vivendo a iminência de Nero a se levantar com a sua ira e furioso, se levantar contra os cristãos como um doido varrido, né? Então, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta para essa igreja, para as igrejas, né, na região da Ásia Menor. Essa carta deveria ser uma carta que circulava às igrejas. E essa carta aqui ela é considerada a carta com o tom mais pastoral de todas as cartas que nós temos no Novo Testamento. E isso se deve ao tom de consolo, isso se deve ao tom de alento que o apóstolo ele vai seguindo, ele vai consolando, ele vai usando conforme ele vai exortando, ele vai estimulando aqueles irmãos. A primeira carta de Pedro ela foi escrita com a finalidade de estar motivando
de estar preparando os nossos irmãos para que eles perseverantemente, em tempos difíceis, eles se alegrassem na esperança de Cristo em meio ao caos que poderia vir, e já ao que eles estavam vivendo. Então, Pedro, primeiramente, seguindo aí o fluxo do capítulo 1, nós vemos que Pedro, primeiramente, ele vai trazer à memória a fonte e a natureza da nossa salvação, que é Jesus Cristo. E que essa salvação, ela está assegurada no poder de Deus. E que toda essa provação serve de purificação, assim como o fogo purifica o ouro. E tudo isso é motivo de grande alegria. E devido a essa salvação que nós encontramos em Jesus, Deus, então, Ele é digno de ser bendito. Deus, então, Ele é digno de ser exaltado, de ser louvado. O apóstolo Pedro, a partir do capítulo 13, então, ele conecta essa salvação, da qual Deus é bendito, com a santidade. Ele começa o versículo 13 com a palavra por isso, né? Então, em virtude de tudo aquilo que Deus fez, que é o que está no parágrafo anterior, nós devemos, então, viver do modo digno dessa salvação, através dessa dádiva graciosa que Jesus Cristo nos deu. E nós devemos, então, ter uma vida compatível com essa salvação. Então, esse é o momento onde a doutrina deixa de ser, às vezes, uma mera elucubração, um mero exercício mental, mas a doutrina agora começa a ser prática, né? A doutrina, ela passa para a ética, e a teologia começa a produzir vida. Então, no propósito daí de a gente perseguir a santidade, nós vamos ver 3 verdades nesse texto aqui, que nós devemos observar, nós devemos observar, obedecer. No versículo 13, então, a gente lê: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. A primeira verdade, então, é a da preparação para a santidade. Eu já compartilhei essa frase aqui numa outra pregação, mas eu gostei muito dela. É uma frase do F.F. Bruce, que ele diz assim que a santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo, aqui e agora. A glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo lá e então. Então, a santificação é a glorificação que começou, e a glorificação é a santificação que foi completada. Portanto, a santificação, ela é um processo que se inicia na conversão e ela vai se findar na glorificação. E quando nós olhamos aí a partir do versículo 13, nós vemos 3 atitudes que precisamos tomar, nos preparando então para a santificação. E a primeira atitude é a primeira parte do versículo: por isso, cingindo o vosso entendimento. Essa expressão aqui é uma expressão, tem algumas versões que ainda trazem cingindo o lombo do vosso entendimento, né? É uma expressão que não faz muito sentido para a gente hoje, é incompreensível, né? Mas ela faz parte, ela é uma metáfora e faz parte aí do linguajar, do pensamento aí oriental lá da antiguidade. Hoje, praticamente todos os homens e mulheres usamos calças. Naquela época não existiam calças. O que eles usavam eram túnicas bem longas, compridas, né? Só que acontece, quando eles precisavam partir para a ação, a borda da túnica atrapalhava. Então, o que eles faziam? Eles pegavam a borda da túnica e prendia no cinto. Isso é cingir os vossos lombos, né? Essa expressão. Só que, como eu disse, ela é uma metáfora. E essa borda que atrapalharia, né, o trabalho ou estorvaria, às vezes, uma ação de batalha, o que está querendo dizer aqui é que nós também facilmente nos prejudicamos na nossa vida, no nosso trabalho e nos nossos relacionamentos a partir de ideias esvoaçantes, né? A partir de situações ou prioridades que temos nas nossas vidas que nos atrapalham.
São coisas que são empecilhos, que acabam atrapalhando a nossa movimentação da nossa mente para compreender o que Deus está fazendo. Então, nós não podemos permitir que qualquer coisa atrapalhe o nosso entendimento. Outra coisa que precisamos observar aqui, que essa palavra entendimento ou mente na sua versão, talvez ela seria melhor traduzida por mentalidade. E mentalidade é o que a mente produz. Então, fingir o entendimento ou estar com a mente preparada, dependendo da sua versão aí, quer dizer pensar em algo e tirar as conclusões que lhes são apropriadas. Em outras palavras, então, a gente deve ter em mente o que foi dito anteriormente, e aí nós temos que a fonte, a natureza da salvação é Cristo, que temos uma herança incorruptível e imaculada no versículo 4, que a nossa salvação está assegurada no poder de Deus, versículo 5, que devemos nos alegrar na salvação ainda que possamos passar por provações, no versículo 6 a 9, que a salvação faz parte do plano de Deus desde a antiguidade até o versículo 12, e ali no comecinho, versículo 1, nós vemos uma expressão forasteiro, né? Nós não pertencemos, somos peregrinos, nós não pertencemos mais a esse mundo, mas hoje, em Cristo, pertencemos ao reino de Deus. Então, a partir disto, de que foi dito, tirem as implicações necessárias para a sua vida. Então, quem busca a santificação não pode se dispersar com muitas preocupações, com distrações, com coisas que lhe atrapalham, mas a sua mente ela deve estar firme aonde? Na palavra de Deus. Ela deve estar firme em Deus, para então a gente compreender quais são os preceitos divinos e firme naquilo que realmente é prioritário para a nossa vida. Firme naquilo que realmente é um investimento seguro. Uma outra atitude que nós temos que ter é a sequência do versículo, que é mantenham-se sóbrios, ou sede sóbrios. Essa exortação aqui que Pedro traz, ela é repetida pelo menos 3 vezes aí nessa carta, né, no capítulo 1, no capítulo 4 e no capítulo 8. E essa expressão aqui, ela literalmente, ela significa domínio próprio, mas com relação à bebida alcoólica, né? Não se deixar dominar, ou seja, você ter o domínio próprio, ter equilíbrio. Essa exortação, então, ela é contra qualquer tipo de embriaguez, seja ela embriaguez aí com bebida alcoólica, ou com qualquer outra coisa do tipo que traga alguma espécie de êxtase de sentimentos, né? É uma exortação contra qualquer coisa que te faça perder o controle. Ser sóbrio é estar no pleno controle das suas faculdades mentais, né, da sua capacidade racional. Aqueles que se entregam à embriaguez, eles não têm a mente disposta para Deus, mas eles, antes disso, têm a mente disposta para aquilo que o embriaga. A palavra também ela traz a ideia, né, os sede sóbrios, que nós devemos ser calmos, estáveis, equilibrados. Então, nós devemos rejeitar qualquer tipo de tentação que tente nos influenciar por qualquer coisa que nos faça perder o controle. Aí seja bebida, seja qualquer tipo de narcótico, aí qualquer droga intoxicante, mas também qualquer tipo de desejo ardente que você tem, qualquer tipo de ira, se você é uma pessoa irascível, se você é uma pessoa gananciosa, essas coisas podem também lhe fazer perder o controle, né? Então nós devemos sempre permanecer alertas, nós devemos permanecer sóbrios, equilibrados. Uma terceira atitude que nós temos que tomar aí para nos prepararmos para a santidade é esperar na graça. Versículo 13, a parte finalzinha aí, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A igreja aqui da região da Ásia, nessa época, ela estava passando por intensas perseguições, intensos sofrimentos, e a partir destes, Pedro,
então encoraja para que eles olhem para frente. Pedro, ele está encorajando o pessoal a olhar para uma recompensa futura. E essa recompensa futura se dá na segunda volta de Cristo. E na segunda volta de Cristo é quando nós receberemos, então, a recompensa de que nós seremos glorificados e seremos assim como Ele é, receberemos a glória que nos aguarda e então teremos a plenitude da salvação. Essa palavra esperança, da mesma forma como no português, esperai é a forma verbal do substantivo esperança. E a esperança é essa graça que nos está sendo trazida. Portanto, o salvo, ele olha para o passado e ele contempla a cruz que o justificou, que os limpou os seus pecados, que cancelou a sua dívida, mas ele também olha para o futuro e contempla a graça que está sendo preparada para essa segunda volta de Cristo, pela qual nós tanto aguardamos. Na cruz, então, a gente foi justificado e na segunda volta de Cristo, nós, então, seremos glorificados. Então, entre a cruz e a coroa, entre o sofrimento do Calvário e a glória da segunda volta de Cristo, nós devemos estar em todas as situações da nossa vida com o pescoço esticado, aguardando o que vem pela frente, aguardando inteiramente a glória e da graça que nos está sendo trazida na segunda vinda de Cristo. E como eu já disse em outras vezes, né, a gente vira e mexe e vê alguma tatuagem, lá ou você vê o pessoal compartilhando no Facebook, redes sociais, bota a hashtag lá, Carpe Diem, né? É assim que pronuncia? É mais ou menos assim, né? Carpe Diem. Que é aproveite o dia, né? Uma frase que ficou famosa lá por causa daquele filme lá, Sociedade dos Poetas Mortos, é isso? Mas ela é uma frase de um filósofo chamado Horácio. E a continuação da frase, a ideia é que curta o dia, viva o hoje, porque você não sabe o que vem amanhã. Só que a vida do crente não é assim. A vida do cristão é o quê? Ele sabe o que tem pela frente. Ele sabe que Jesus está voltando a qualquer momento e que ele será glorificado e vai viver a eternidade com o Pai. Portanto, o hoje deve ser vivido a partir do carpe eterno, a eterno. Né? Então, desfrute a eternidade hoje. Né? Então, todas as decisões que você toma na sua vida, todas as ações que você for tomar, elas devem ser governadas a partir dessa esperança futura que nós temos em Cristo. Então, quando as circunstâncias ao nosso redor estiverem tenebrosas, olhe lá para frente. Quando as circunstâncias estiverem muito boas, olhe lá para frente, porque isso também já é manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Então, para que nós nos preparemos para a santidade, nós devemos estar com nossas mentes preparadas, devemos ter domínio próprio, ter a mente controlada, estar sob controle da nossa capacidade racional e esperar a graça que será revelada em Cristo, né, na segunda volta, viver a eternidade hoje. Nos próximos 3 versículos que nós temos aqui, a partir do versículo 14, Pedro ele vai então advertir agora aos cristãos a evitarem a conformidade com o mundo. E ele vai também motivar agora esses cristãos a viverem em santidade e tudo isso em conformidade com a Bíblia que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, já que o Novo Testamento estava sendo redigido ainda. A segunda verdade, então, que nós temos aqui é a respeito do risco para a santidade, o perigo para a santidade. O versículo 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui, então, nós temos a advertência para os filhos da obediência. E quando é usada essa expressão também antiga, o que está querendo ser dito aqui é para pessoas que são marcadas integralmente pela obediência. Nós fomos salvos para obedecer, né? E aquele
que ama é aquele que obedece. Os salvos, então, eles são os filhos obedientes. Como os filhos herdam, assim, a natureza de seus pais, nós também precisamos viver em santidade, porque a natureza do nosso Pai, que está no céu, é santa. Ele é santo, inteiramente santo. Como filhos obedientes, então, nós não podemos retroceder, nós não podemos olhar para trás e viver tudo aquilo que a gente vivia antes de Cristo e cair nas mesmas práticas indecentes que marcavam a nossa conduta, né? Quando a gente ainda era escravo do pecado. Efésios 2 mostra, né, que nós vivíamos segundo esse século, segundo o sistema desse século, segundo o príncipe desse século e segundo a inclinação dos desejos e da nossa carne. Era a carne que determinava o nosso estilo de vida antes de Cristo. E é totalmente incoerente, é totalmente incompatível, é inconcebível alguém que foi salvo por Cristo se amoldar pelas paixões da sua velha natureza, da sua velha vida. O salvo é nova criatura, ele não é mais definido por aquilo que ele era antes, mas agora ele é definido por Cristo. Ele tem uma nova mente, ele tem um novo coração, ele tem agora uma nova vida, a vida de Cristo. A vida no pecado, ela é marcada pela ignorância. É isso que fala lá em Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E aqui essa frase está sendo falada no Areópago, que era o centro ali das discussões filosóficas. Então, por mais saturado que a pessoa esteja de conhecimento, de filosofia, ela ainda assim, distante de Deus, ela é ignorante, ela não tem o conhecimento, ela está à parte e ela precisa de arrependimento. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Esse não vos amoldeis é a mesma expressão que nós temos lá em Romanos 12:2, que nós não devemos nos conformar com este século. E a ideia aqui da palavra é uma exortação para que nós não entramos no esquema, para que nós não entremos no sistema, para que nós não entremos na forma. Os cristãos, então, eles são convocados a mudar de forma e agora a assumir a forma de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Né, nos santificarmos para parecermos cada vez mais com Cristo, cada vez mais nos tornarmos a forma de Cristo, a imagem de Cristo. A nova vida em Cristo, transformando a pessoa por dentro, ela deve traduzir, então, em expressões concretas de vida. Tá? É uma coisa prática. E o que vem na minha cabeça aqui é a dinâmica bíblica de transformação. Eu acho que eu falei numa aula de EBD alguns domingos atrás. E está lá em Efésios 4:20. 4:20 a 24, que diz assim: Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Então, o padrão de transformação bíblica é o quê? Eu deixo a roupa do velho homem, eu renovo a minha mente com o padrão de Cristo, e agora eu compreendo e eu me visto da nova roupa do novo homem, que é conforme aí a justiça de Deus e a santidade. O que significa isso? Quando eu me converto e eu busco a santidade, não é só pensar, idealizar, desejar ou deixar de fazer alguma coisa, mas é entender aquilo, deixar de fazer e começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Né? E aí o texto continua com alguns exemplos. Por exemplo, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, eu devo tirar a roupa do velho homem da mentira,
E eu entendo que o padrão de Deus é o quê? Eu deixar de falar mentira e começar a falar a verdade. Então eu boto a nova roupa, a nova camiseta da verdade. Afinal de contas, somos membros de um mesmo corpo. O versículo 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. O padrão de Deus é o quê? O cara, então, ele deve deixar de roubar. E o padrão de Deus é o quê? Deixar de roubar e agora trabalhar, não só trabalhar, mas ter com o que repartir com o seu irmão, né? Com o próximo. Então, o padrão de Deus é o quê? Deixo de roubar, trabalho e reparto. A vida cristã, ela é uma vida de santidade. É o despojar, renovar e revestir. Ela deve se resumir a coisas práticas, não simplesmente a uma idealização. A terceira verdade que nós temos aí, nós vimos então a primeira, que é a preparação para a santidade, a segunda, que é o perigo para a santidade, e agora nós temos o imperativo da santidade, é o ser santo mais do que algo a ser desejado, é algo a ser obedecido, porque é uma ordem. Todo cristão, a partir do momento que entende o evangelho, ele vai começar a querer se santificar e ser parecido com Cristo. Mas, como eu disse, mais do que desejar, nós vemos que a Bíblia ordena, o nosso Deus ordena que nós sejamos santos. E aí diz o versículo 15 e o versículo 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E aqui eu queria destacar mais 3 verdades. Que a santidade, ela é uma ordem, a santidade, ela é imperativa, porque o Deus que chama, ele é santo. A palavra santo, ela traz a ideia do que? De algo separado. E ela fala sobre a singularidade da divina relação aí de Deus com todo o resto, né? A sua distinção, ele é completamente outro, ele é completamente diferente, ele tem outra procedência, ele é divino. E também expressa algo a respeito da perfeição moral de Deus. Ele é puro, ele é justo, ele é santo. Deus nos chama então para sermos seus filhos. E quando somos seus filhos, devemos refletir também a sua natureza e então refletir esse seu caráter que é santo. Nós não fomos apenas destinados para a glória, para vivermos a eternidade, mas também para nós sermos semelhantes ao Rei da Glória. Nós seremos santos assim como Ele é. Somos chamados para sermos coparticipantes dessa natureza divina. Uma outra verdade, aqui nesse ponto, é que a santidade ela é uma ordem, porque ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Também em todo o vosso procedimento, né? Nenhum aspecto da nossa vida deve ser excluído. Não tem, tipo, devo ser santo nessa área da minha vida e nessa área não. Não é compartimentada, mas isso faz parte da integralidade do Evangelho, que é que em tudo na minha vida, todas as áreas, elas são ressignificadas pelo Evangelho de Cristo. E todas as áreas da minha vida, então, ela deve ser santificada. Então, eu devo ser santo em todas as áreas da minha vida, em todo o meu procedimento, ele deve resplandecer o caráter de Deus, a santidade que Deus nos chamou do pecado para a salvação, aí se diferenciando daquilo que é profano e daquilo que é moralmente imoral, né? Então nós devemos ser santo em todo o nosso procedimento, em tudo na nossa vida. A santidade, ela também é imperativa, e é o terceiro ponto que eu queria destacar nessa verdade, é que, porque ela é uma clara exigência das Escrituras. Se a Bíblia está mandando isso,
a gente vai fazer isso. Não tem como argumentar, não tem meia história. E aqui Pedro está citando Levítico 11:44 para sustentar então aí o seu argumento. Sereis santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. E aqui Pedro, ele claramente está usando a palavra de Deus para dar autoridade para aquilo que ele vem exortando, para aquilo que ele vem ensinando aquela igreja para a qual sofria, que ele vem nos ensinando hoje também, através da palavra de Deus. A palavra, então, de Deus, ela revela a mente de Deus, de modo que a gente deve aprender sobre a mente de Deus. Ela revela o coração de Deus, de modo que nós devemos amar a Deus. Ela revela a vontade de Deus, de modo que nós devemos obedecê-la também. E revela o caráter de Deus, de modo que nós devemos nos santificar, nos separar e viver como Ele quer que nós vivamos. E isso integralmente, como um todo, seja mente, coração ou volição, né? Tudo precisa ser controlado pela vontade de Deus, tudo precisa ser controlado pela palavra de Deus, tudo precisa ser controlado e santificado. A minha oração, então, diante dessas palavras, diante da palavra, do texto que nós lemos aqui, é que, diante de todas as hostilidades e as dificuldades, empecilhos que nós encontramos neste mundo, que se levantam contra nós, nós não nos amoldemos a ele de forma alguma, mas que antes disso nós sejamos santos como nosso Deus é santo. E assim, exercitando a nossa salvação e então estando preparados para a ação e esperando a graça de Cristo que nos será revelada no grande dia, onde nós seremos perfeitamente santos, né? Assim como Ele é. Isso é certamente um investimento seguro, porque tudo isso está assegurado pelo poder de Deus. Diante dessas palavras, diante desse texto, da palavra de Deus exposta, que você faça um compromisso com Deus e busque entender aonde a minha vida ainda precisa ser ressignificada pelo Evangelho de Cristo. Né? Assuma o compromisso de Deus de buscá-lo cada dia mais. E levar uma vida de oração, de piedade, de relacionamento íntimo com Deus, como tudo que a gente falou para trás. Né? Administre bem o seu tempo. Desenvolva um relacionamento com Cristo e com as pessoas. Né? E busque entender, compreender o que ainda precisa ser santificado na sua vida, o que ainda precisa ser ressignificado. E que essa noite você assuma um compromisso com Cristo, de realmente viver uma vida santa e investir tempo, investir recursos em santidade pessoal. Senhor Jesus, nos ajuda a ser santo, Pai. É muito difícil. É muito difícil quando nós tentamos por nós. Mas nós sabemos que a mesma graça que nos salvou é a mesma graça que nos capacita a deixar toda a velha natureza e vivermos de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. E que o Senhor nos revele, nos mostre aonde precisamos ser santos. Que nós estejamos com a nossa mente preparada, se livrando de tudo aquilo que pode distrair, de tudo aquilo que pode ser empecilhos, para que nós nos preparemos para nos santificar. Que nós possamos ser sóbrios, que nós possamos ser equilibrados, que nós possamos ter controle sobre a nossa razão, e assim não deixemos dominar por nada que não seja aquilo que venha do Senhor. Que o Senhor também nos faça viver na perspectiva da eternidade. E nos perdoe, porque às vezes passamos dias e não pensamos na sua volta. Que de alguma forma, a todo instante,
o Senhor nos ajude a lembrar que o Senhor vai voltar e vai completar a boa obra que o Senhor iniciou. E, Senhor, nos ajude a abandonar a velha natureza, nos ajude a nos purificarmos. Não deixe que nós nos voltemos, olhemos para trás, nos sintamos atraídos por aquilo que nós abandonamos, por amor ao Senhor. Mas que nós possamos nos moldar a sua palavra e a sua vontade. E que assim nós possamos te obedecer e te amar e ser santo, assim como o Senhor é. E não só numa área da minha vida, mas em toda a minha vida. Seja aquilo que as outras pessoas veem, ou seja aquilo que somente eu e o Senhor vê. E que nós possamos realmente investir nosso tempo, investir recursos, investir energia em santidade, Pai. Nos ajude, nos capacite a isso pelo Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.